Estou animado e espero que o Flamengo jogue melhor do que as duas últimas partidas, mesmo com a vitória. A gente sempre menciona aqui que o Flamengo tem um elenco, o Tite tem uma matéria-prima que pode fazer o time render muito mais do que rendeu nas duas últimas partidas. Jogo no Maracanã, a gente sabe que o desempenho é sempre melhor. Não sei se a motivação muda, se é o apoio da torcida, mas talvez seja um jogo para o Tite dar uma rodagem no elenco, botar alguns jogadores, já pensando nos jogos decisivos que o Flamengo terá no meio da semana que vem, que é diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Então o Atlético Goianiense, embora seja um time, enfim, bem arrumadinho, digamos assim, mas tem um técnico que ainda está passando por dificuldades, que é o Mancini, e eu acho que o Flamengo é um amplo favorito. Independentemente de como seja o time titular do Flamengo, se o Tite vai optar por poupar ou não, eu acho que o Flamengo tem que vencer. A verdade é essa. É difícil falar de obrigação no futebol, mas a verdade seja dita. O Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo dentro de casa, levando em consideração o Atlético Goianiense que está brigando na parte de baixo da tabela e o Flamengo na parte de cima. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer. É jogo importante no Campeonato Brasileiro, cada ponto é importante. Então, embora exista essa possibilidade do Tite poupar, mas o Flamengo tem que fazer o dever de casa, não pode perder pontos para o Atlético Goianiense dentro de casa. A gente tem reparado que o Flamengo tem encontrado dificuldades para enfrentar esses times da parte de baixo da tabela, ô Lucas Pedrosa. Será que é pelo estilo de jogo que eles fazem? Porque assim, a gente sempre fala isso aqui, não dá nunca para desprezar nenhum adversário no Campeonato Brasileiro. Sim. É o campeonato mais equilibrado do mundo. Mas a gente percebe que o Flamengo tem sim essa dificuldade. O que será que acontece? Será que é uma questão tática? Eu acho que no momento que você é obrigado a propor jogo e essa equipe, que geralmente é da parte de baixo da tabela, marca em bloco baixo, você tem muita dificuldade ali para penetrar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, material humano para poder fazer isso, o Flamengo tem. E eu acho que o Atlético Goianiense, se não é o pior, é um dos piores times do Campeonato Brasileiro no momento. Não só por essa troca de técnico, que para mim foi um erro eles demitirem o Jair Ventura e terem colocado aí agora o Wagner Mancini. E aí o Atlético Goianiense perdeu sua essência justamente porque fazia bons jogos. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense no Maracanã. Venceu o gol no finalzinho. Exatamente. Então, hoje eu vejo Tem jogo duro aqui no Newton Santos com o Botafogo. Sim. E o Jair nem estava expulso nesse jogo, mas fez jogo duríssimo. Exato. E eu não vejo o Atlético Goianiense com essa consistência mais, nem com essa possibilidade de dar uma dificuldade para um time grande, como é o Flamengo disputando o título. Tem um grande jogador que tem desempenhado bem, que é o Luiz Fernando, tem feito uma boa temporada. Aquele que era do Botafogo. Exatamente, mas não é suficiente. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar. E aí sim, nessa partida, dentro de casa, independentemente se vem com um time titular ou com com um time misto, que também pode ser considerado titular, visto as últimas partidas do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem a obrigação não só de vencer, e eu concordo com o Vene, mas também de ter um bom desempenho contra um adversário muito mais fraco do que o rubro-negro. Você acha assim, a gente já está falando de mais um jogo em que o Gabigol performou, ele entra e performa. Você acha que ele cada vez mais está conquistando o Tite? Ou você acha que está bem longe de acontecer, Vene? Eu acho que conquistando o Tite, não. Eu acho que isso aí está bem longe de acontecer. Para o Gabigol conquistar o Tite... No último jogo ele participa. Ele vai ter que fazer... Não, nos dois últimos jogos. Então, ele foi decisivo. Ele fez o gol do pênalti. Ele fez o gol contra o Criciúma, que deu os 3 pontos ao Flamengo. E no último jogo ele deu um passe perfeito para o Carlinhos. Então ele participou dos 2 últimos gols importantes do Flamengo. Mas a sua pergunta é em relação ao Tite. Eu acho que para ele conquistar o Tite, ele vai ter que fazer muito mais do que ele vem fazendo. O que é o muito Mas ele já está reconquistando grande parte da torcida do Flamengo, o que é importante também. Independentemente do futuro do Gabigol, que a gente sabe que em 2025 vai ser longe do Flamengo, ele já disse que não vai ficar no Flamengo. O Flamengo também, o Landim dando entrevista, falando de maneira bem aberta que dificilmente vai ter uma renovação com o Gabigol. Eu acho que ele tem que desempenhar. Isso é bom pro Flamengo. Eu vejo algumas pessoas falando, reclamando, não, ele tá vestindo a camisa do Flamengo. Se ele fizer gol, se ele der passe importante, é bom para o Flamengo. Ah, mas ele só tá pensando nele, ele tá querendo se valorizar pro mercado. E daí? Trazer alguns destaques deste fim de semana. Começamos com Pedro Henrique Torre, que traz as informações do Flamengo, que enfrenta o Atlético Goianiense. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para todo mundo aí do estúdio, quem acompanha a gente nesse Sport Center. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, reapresentação do elenco ao técnico Tite. Ganharam um diazinho de folga ontem, depois do triunfo sobre o Vitória lá no Barradão. Uma vitória muito importante mesmo nessa caminhada no Campeonato Brasileiro.
mas agora já tem que se concentrar, porque tem esse jogo no domingo contra o Atlético Goianiense, 16 horas, Maracanã, é o lanterna, mas o Campeonato Brasileiro não tem muito disso, né? Sempre muito difícil cada rodada, e aí depois já começa a maratona. Vai ter Palmeiras na Copa do Brasil, Brasileiro, Palmeiras de novo, enfim, depois vem a Libertadores com o Bolívar mais à frente, então não vai ter muito tempo de descanso não, porque começa a agitação de novo com os 3 torneios ocorrendo simultaneamente. O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, porque o Pulgar teve um problema de gastroenterite e o Wesley, que teve um problema muscular, e ambos ficaram fora do jogo contra o Vitória, voltaram a campo, treinaram, então muito provavelmente vão estar liberados para o Tite no domingo no Maracanã. Já o Bruno Henrique, há algum tempo, vem se recuperando daquela entorse no tornozelo direito, fez alguma atividade no campo e ele vai se recuperando aos poucos, deve passar por uma transição física ainda, para depois ser liberado, enfim, para treinar com o grupo. Então deve demorar um pouquinho mais, talvez para quarta-feira, no jogo contra o Palmeiras. Amanhã mais uma atividade pela manhã, no Ninho do Urubu, e aí o Tite e sua comissão podem observar se vão, de repente, segurar algum jogador, aquela minutagem que está excessiva nessa temporada. O Gerson e o Pedro, por exemplo, jogaram demais essa sequência aí da Copa América, foram muito utilizados, saíram muito cansados em vários jogos, então de repente o Tite pode pensar em dar uma segurada, porque não é jogar com o elenco que tem nas mãos agora para ultrapassar essa maratona. Fora de campo, questão do Claudinho, o Flamengo segue lá, de olho, conversando, tentando, pensando com o Zenit na possibilidade de contratar esse jogador, mas sabe que é muito, muito difícil. Glaucia. Valeu, Pedro. Beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência por aí, trazendo as informações do Flamengo. Enquanto o Pedro passava também aí as possibilidades de Tite para essa partida, falávamos aqui, já temos Copa do Brasil no meio de semana também, né? Então, além de quem o Tite tem à disposição ou não, muito provavelmente já entra nesse cálculo o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, primeiro jogo. Então, o que ele segura, o que ele faz, enfim. Mas enfrenta um adversário mais frágil, que é esse Atlético Goianiense. Vai ser a tônica a partir de agora, e eu estou realmente muito curioso como cada comissão técnica vai se comportar no que vai ser um recorte. E isso é muito legal. A gente até mostrou essa tela. Os próximos 7, 8 jogos de Flamengo, Botafogo e Palmeiras é um negócio assim caótico. É só tijolo baiano caindo na cabeça. Porque é só confronto grande, só coisa que vale muito. E eu acho que, naturalmente, o brasileiro vai acabar ficando um pouquinho em segundo plano nesse momento. Porque são todas equipes que estão, no caso de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, por exemplo, que estão em outras frentes e que estão bem colocados no brasileiro. O que eu sinto como planejamento dos clubes pensando em Campeonato Brasileiro? Conseguir dar um gás quando você não tem essas outras competições ao mesmo tempo, para você se manter no bolo, e se alguma coisa acontecer e tudo der errado, você está no bolo na reta final. Você pode ir para o sprint e você está brigando por título ainda. Que eu acho que é o raciocínio correto. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, tal, colocando todo mundo. Agora eu acho que vai rodar mais e não tem como não rodar. Eu acho que isso é importante falar para o fã de esportes. E não é o Renato que está falando, não sou ninguém. É ciência. Não vai ter como esses jogadores jogarem num espaço tão curto, jogos com uma exigência física tão grande. E quer um exemplo? Claro. Qual que você falou que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro? Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, né? Isso, depois de uma semana de descanso para os dois clubes. Sim. Vocês viram o tamanho da intensidade daquele jogo? Para mim foi o jogo mais intenso. Até brinquei, Premier League no Brasil. Mais perto que a gente chegou de Premier League foi aquele jogo. Então, eu estou muito curioso para ver como cada comissão técnica vai fazer a gestão dos minutos desses atletas, recuperar quem está voltando. O Pedro até trouxe do Bruno Henrique. E o Flamengo, eu acho que esse jogo já tem cara de que vai rodar um pouco. E assim, além da Copa do Brasil, agosto a gente já vem com Libertadores, Sul-Americana, quer dizer, já... Os meios de semana de agosto, eles são todos das Copas. Das Copas. Né? Primeiro Copa do Brasil, depois Libertadores e Libertadores, no caso do Flamengo. E aí tem o final de semana, é o recheio, que é o Campeonato Brasileiro. Então, este final de semana, o Flamengo pega o último colocado no campeonato, com o Atlético Goianiense. Na semana que vem, ou seja, entre os dois jogos com o Palmeiras, o Flamengo pega o São Paulo.
E entre o Palmeiras e o primeiro jogo contra a equipe do Bolívar pela Libertadores, pega o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. Então a sequência é Goianiense, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Bolívar. Se tem algum jogo mais indicado para você mexer bastante no time, pensando na sequência, é o deste final de semana. Ficou com o Botafogo também, o Flamengo aí nesse meio de tabela. Tem. Acho que num fim de semana agora de agosto aí, sei lá, 18. Porque eu acho que entre os dois jogos com o Bolívar. Porque esses três, os três que estão brigando mais hoje, entre eles, o Palmeiras em sorteio pegou os dois. Sim. E os dois se enfrentam também. Então é uma salada assim. Trocação. Pode ser uma oportunidade assim. O Tite não é um cara que gosta de ficar mexendo no time, não é? Sim, mas ele entende necessidade. E se a gente voltar um turno para trás, nesse mesmo recorte, o Flamengo estava vivendo a fase decisiva da fase de grupos da Libertadores, quando ele, Flamengo, estava correndo o risco de não classificar, o time jogando mal, a torcida querendo que o Tite fosse demitido. Naquele instante, o Tite, olha lá. Olha lá, o Sandrão foi buscar pra gente aí, lá, ó. Estamos falando do Flamengo, olha lá, ó. É isso. É o São Paulo entre os dois jogos com o Palmeiras. Isso, olha lá. O Palmeiras de novo entre Palmeiras, Copa do Brasil e o primeiro do Bolívar. E o Botafogo entre os dois Bolívar. Então, se tem algum jogo que é mais indicado para você tirar a gente, é agora. E isso não é desrespeitar o Atlético e nem dizer que já ganhou de qualquer forma. Não é isso. É uma questão de você fazer a interpretação da tabela. São Paulo está nos dois também. Sim. Que hoje, vamos dizer que não está nessa prateleira, mas... Tá de olho. Tá de olho e tá bem. Tá sempre na cola ali do Então, G4. o único intruso brasileiro nisso tudo aí, o que mais repete nessa tela é Palmeiras, Flamengo e Botafogo e São Paulo. É muito louco. Pode ser uma oportunidade interessante para o Gabriel. Porque assim, o Gabigol vem entrando bem nos últimos 3 jogos, dando boas respostas no trecho de jogo que o Tite escolhe para ele. Talvez diante dessa necessidade, seja uma boa oportunidade do Gabriel começar o jogo. Talvez esse final de semana, né, dentro de casa, acho que pode ser uma boa oportunidade para todos. E o Flamengo vai precisar. O Flamengo tem elenco justamente para momentos como esse. E me parece que essa é uma hora que o Tite vai ter que mexer bastante na estrutura. Então, já que a gente estava falando também do Palmeiras... Agora sobre Michael, alvo dos desejos de vários. Se você trabalha com a nuvem da AWS, então precisa do curso Ultimate AWS. Torcedores de futebol no Brasil. Informação que surge nessa sexta-feira é de que o Al Hilal mudou a estratégia em relação ao atacante. A verdade é que o Jorge Jesus, o técnico do time saudita, e os dirigentes do clube vinham numa queda de braço. JJ pedindo que o Michael ficasse até dezembro, o contrato dele se encerra em janeiro, e o pessoal do Al Hilal tentando abrir mão do atleta para que essa vaga de estrangeiro pudesse ser melhor utilizada. A partir de setembro, o Neymar vai estar em campo, então é uma vaga a mais. Existe a necessidade de liberar uma vaga de estrangeiro, mas não é só isso. O Vitor Roque, atacante brasileiro que pertencia ao Atlético Paranaense e foi vendido ao Barcelona, tem conversas com o Al Hilal. O Al Hilal tá louco para contratar o jogador do Barcelona, ainda que precise gastar um caminhão de dinheiro. Vale a lembrança de que o Barça o contratou do Atlético Paranaense por 74 milhões de euros, para que possa abrigar a volta do Neymar, para que o Vitor Roque possa ser comprado. O Al Hilal precisa se desfazer de alguns estrangeiros e a ideia é ter o Michael somente até a final da Supertaça da Arábia Saudita, que está marcada para o dia 13 de agosto. A tendência é que a partir daí ele seja liberado para procurar novo clube. Negócio ou situação que interessa a vários clubes brasileiros, só precisamos lembrar que a janela por aqui termina em 2 de setembro. Então vai haver pouco mais de meio mês para que os clubes brasileiros possam avançar em relação ao Michael. Atleta que conversou muito com o Flamengo nas últimas janelas, ele tinha um acordo verbal com o Marcos Braz de que voltaria ao rubro-negro. Os São Paulinos vivem especulando essa possibilidade pelo fato de o Michael ser torcedor do São Paulo. O Corinthians já tentou em algumas janelas a contratação do atleta, enfim, não vão faltar interessados no bom atacante de lado de campo, que tem números bem legais por lá. Deixa eu falar sobre a situação do Michael, porque a informação trazida pelo Bruno Andrade do UOL é que o Al Hilal mudou de ideia e vai facilitar a saída do Michael após a Supertaça do Rei Saudita, que acontece no dia 13 de agosto. A equipe árabe quer usar a vaga do Michael para inscrever o Neymar nas competições. O Neymar, que está se recuperando de uma lesão séria que sofreu
no ano passado, vai voltar a ser inscrito na competição. E aí tem aquela questão do limite, né, de estrangeiros que podem participar, que podem jogar a competição saudita. E aí o que acontece é o seguinte, o Michael ele ocupa uma dessas vagas de estrangeiros. Inclusive o técnico Jorge Jesus havia pedido a permanência do Michael. E o Al Hilal já tinha avisado para o mercado, não vamos negociar o Michael, não queremos que o Michael saia. Só que o Al Hilal muda de ideia. E agora, o próprio técnico Jorge Jesus autoriza a saída do Michael e o próprio Al Hilal quer negociar o jogador para a vaga que ele ocupa hoje de estrangeiro na equipe seja ocupada pelo Neymar. Pode ser o Michael uma boa alternativa para o Flamengo, vista a dificuldade que o Flamengo está tendo na ponta direita. Às vezes joga com o Gerson ali, inclusive, improvisado. Visto também a dificuldade que o Flamengo está tendo na contratação, por exemplo, do Claudinho, né? Visto que o Flamengo está tendo muita dificuldade nessa janela. Seria o Michael uma boa opção? Como eu disse, a Supertaça Saudita acontece no dia 13 de agosto. E a janela de transferência aqui no Brasil fecha no dia 2 de setembro. Ou seja, vai ter aqui 14, 15, mais ou menos uns quase 20 dias, né? 19 dias aí para frente de negociação para que o Flamengo acerte a contratação do Michael, caso seja um desejo do Mengão em acertar a contratação do jogador. E aí eu pergunto a você traria o Michael para o Flamengo? Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Traria ou não traria o jogador? Coloque, por favor, nos comentários. Lembrando sempre, seu comentário ele é muito importante para todos nós e eu quero falar agora do Claudinho, porque cada hora essa novela tem um capítulo e é tipo uma novela mesmo, né? Que vai, nossa! A situação do Claudinho, gente, é a seguinte, vou explicar para vocês aqui rápido. O jogador teve uma nova reunião com o Zenit. E aí ele senta na mesa do Zenit e o Zenit fala, olha, Claudinho, tá aqui o seu contrato para você renovar. Tem aumento de salário, tem as regalias todas, tá aqui. O jogador, ele mais uma vez, ele fala, eu não quero ficar aqui, eu quero ser transferido, eu quero ser vendido ao Flamengo. E aí, o que acontece é, o Zenit está no mercado procurando um substituto para o Claudinho. Isso é um fato. Ofereceram, inclusive, 121 milhões de reais no Rafael Veiga do Palmeiras. O Zenit quer encontrar esse jogador. Só que tá ruim para o Zenit encontrar esse jogador e enquanto o Zenit não encontrar esse jogador, não vai liberar o Claudinho. E aí tá nesse cabo de guerra. Por quê? O Claudinho tem o plano de ir para a seleção brasileira, na Copa do Mundo agora, de 2026. É o plano dele. Ele sabe que lá no Zenit ele não vai ter a visibilidade necessária para chamar a atenção da comissão técnica e do técnico Dorival Júnior na seleção. Ele sabe que lá no Zenit ele não vai ser visto a ponto de ser convocado para disputar uma Copa do Mundo. Ele sabe que lá vai ficar cada vez mais difícil. Ele também sabe que ele já está com 27 anos. Então, tipo assim, 27 ou 28. Na próxima Copa, ele já vai estar com mais de 30. Então, é muito difícil um cara que não tem um histórico na seleção brasileira ser convocado após os 30 anos. Então, a situação é essa, o jogador está fazendo força para sair e o Flamengo está com a proposta na mesa do Zenit, esperando uma posição dos caras, esperando um movimento dos caras, esperando que os caras aceitem ou não a proposta do Flamengo. Falar de que é fato? O fato é que o Claudinho chegou nos caras de novo e tentou dar uma cartada final, deixando claro para os caras que ele não quer ficar lá. Deixando claro para os caras que ele não quer permanecer lá. Deixando claro, muito claro para os caras que ele quer ir embora. E agora cabe a gente aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação do menino Cláudio. Vamos falar agora do interesse do clube francês, que é o Rennes. O Rennes, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, o Rennes da França entrou em contato com o Flamengo, manifestando o desejo de contratar o zagueiro Fabrício Bruno. Eu perguntei para dirigentes
do Flamengo atualmente, e até a gravação desse vídeo ninguém me confirmou, ninguém me negou, ninguém me respondeu até o momento, a verdade é essa. Então, fica aqui o registro da publicação, da informação do jornalista Fabrício Romano, que é um cara que eu respeito muito, para mim é no top 1 de apuração de mercado da bola no futebol internacional. Acredito eu que seja verdade, e assim que eu tiver atualizações a gente traz aqui para vocês nos próximos vídeos. Vou ser bem sincero, eu acho pouco provável qualquer clube fazer uma proposta que o West Ham fez ao Flamengo para contratar Fabrício Bruno, uma proposta de cerca de 80 milhões de reais. Eu não vejo o Rennes da França, por exemplo, fazendo essa proposta. Onde eu quero chegar? Tirar o Fabrício Bruno do Flamengo não vai ser fácil. Fabrício Bruno é titular hoje absoluto, absoluto. Vocês acham que a diretoria do Flamengo, entre aspas, vai abrir mão de um jogador titular absoluto por um valor que não vai fazer a menor diferença no caixa do rubro-negro? Lembrando que é um clube que não precisa hoje vender jogadores de maneira urgente para fazer caixa, até porque o Flamengo está muito próximo de vender um outro jogador, que é o Matheus Gonçalves. Teve reunião novamente, as conversas avançaram, valor, já chegaram a um denominador comum, eles agora estão debatendo a fatia, ou seja, os direitos econômicos. Por esse valor que o Red Bull Bragantino ofereceu, o Flamengo aceitou, eles vão ficar com quanto de direitos econômicos, quanto que o Flamengo fica? Então, eles estão já nesse, digamos, estágio da negociação. Pelo que a gente está acompanhando aí, questão de tempo do Matheus Gonçalves ser vendido. Então, o Flamengo não tem a menor pressa de vender atletas, ainda mais atletas considerados titulares, que é o caso do Fabrício Bruno. Então, Rennes, se está mesmo interessado em Fabrício Bruno, vem pesado, vem forte, porque senão não vai levar. O Flamengo não vai liberar, ainda mais sendo um ano político. O Flamengo precisando ganhar títulos, porque isso afeta de uma maneira, não vou nem dizer maneira indireta, diretamente na eleição, e a gente sabe, ano político é um ano complicado. Então, acho muito difícil o Flamengo vender o Fabrício Bruno por um valor assim, baixo. Tem que ser pesado. Beleza, galera? Fala, nação rubro-negra! Espero que tenham gostado do vídeo. Chegou até aqui, não deixe de dar o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Não são inscritos? Se inscreva, ajude no nosso crescimento. O Flamengo fez o treino hoje, na parte da tarde, e amanhã o elenco do rubro-negro se reapresenta no CT Ninho do Urubu para a última atividade antes do jogo contra o Atlético Goianiense, que será realizado no domingo às 16 horas no Maracanã. Jogo importantíssimo para quem tem as pretensões aí de ser campeão brasileiro. A situação do Fabrício Bruno já foi explicada aí, né? Principalmente o Vene Casagrande disse que é praticamente impossível o Flamengo vender o atleta se não for por um valor igual ou superior do que da proposta que ele havia recebido antes da Inglaterra, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Gabigol deve ganhar mais minutagem aí, já que Tite talvez preserve o elenco, né, alguns jogadores, para a partida do dia 31 contra o Palmeiras pela 8ª de final da Copa do Brasil. Valeu, um abraço e fique com Deus.